galera, tudo bem com vocês? Sou o professor Pedro Passos e na aula de hoje nós veremos dois casos de fatoração, o trinômio quadrado perfeito e a diferença de dois quadrados. E para compreender melhor esse assunto, vamos começar com uma situação bem bacana. Acompanhem. Uma professora de matemática, para explicar melhor o conceito de trinômio quadrado perfeito, separou 4 pedaços de cartolinas, todas coloridas, e distribuiu para 4 alunos da sua turma. Bom, mas aí ela colocou algumas medidas fictícias. Vamos dar uma olhada. O primeiro aluno, Daniel, recebeu um pedaço de cartolina laranja com as medidas de dimensões A, ou seja, é um quadrado de lado A. Já a Lorena recebeu um retângulo cinza com as medidas de dimensões a base A e a altura B. Dandara recebeu também um retângulo com as medidas com a base A e a altura B. Só que o retângulo dela é verde. E Carlos recebeu um quadrado de lado B. A professora de matemática então pediu para que esses alunos calculassem a área de cada figura. Vamos ver, a área da primeira figura, que é um quadrado laranja, é igual a ao quadrado, porque a área do quadrado é o lado elevado ao quadrado. Já a área do retângulo cinza é a base vezes a altura. Lembram da fórmula, né? A área do retângulo, base vezes altura. A base é A e a altura é B. Então a área fica A vezes B, ou seja, AB. A do retângulo verde tem a mesma área, porque tem as mesmas medidas. Então a área também é AB. E do quadrado menor, quadrado amarelo, a área é igual a B ao quadrado, lado ao quadrado. E depois a professora pediu que os alunos juntassem essas figuras, de forma com que formasse um quebra-cabeça. Olha, eles conseguiram colocar, e se vocês observarem, formam um quadrado maior. Mas qual foi o objetivo dessa professora? Bom, ela pediu para que os alunos respondessem qual é a área total desse quadrado. Vamos ver? É só somar as áreas obtidas pelas figuras separadas. A área total é igual a ao quadrado mais AB mais AB mais B ao quadrado. E se vocês repararem aí, a gente pode melhorar essa expressão. Como? Bom, vamos repetir o A ao quadrado e a gente repara que o AB e o AB são termos semelhantes, ou seja, tem a mesma parte literal. Então podemos somar. Então fica mais 2AB. E repetimos U mais B ao quadrado. Aqui nós temos um trinômio, que é uma expressão algébrica com 3 termos algébricos. Para dar continuidade ao raciocínio da professora, ela pediu para que os alunos pensassem nessa figura como uma só, ou seja, como um quadrado maior. Então vamos colocar ali de violeta e pense o seguinte: qual o lado desse quadrado maior? Reparem lá as medidas dos 4 lados. Observaram? O lado é igual a A mais B. Então a área desse quadrado maior é o lado ao quadrado, ou seja, A mais B elevado ao quadrado. E aqui nós temos duas expressões para a mesma figura. Nós podemos concluir que A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado é igual a A mais B elevado ao quadrado. E no primeiro caso nós temos um trinômio quadrado perfeito e no segundo a sua forma fatorada. Bom, agora a gente vai ver alguns exemplos para a gente reforçar esse conteúdo. Vamos ver primeiro x ao quadrado mais 6x mais 9. Bom, aqui a gente tem que identificar se tem um trinômio quadrado perfeito para poder fazer a fatoração. Como a gente faz isso? A gente tem que ter 2 quadrados perfeitos e um dos termos tem que ser 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Como a gente pode fazer? A gente pode tirar a raiz quadrada desses números que a gente acha que é um quadrado perfeito. Reparem, x ao quadrado, a gente tirando a raiz quadrada, claro, isso aí se o x for positivo, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x. E o 9 também é um quadrado perfeito. Por quê? A raiz quadrada de 9 é exata aí, ó, dá 3. Bom, então aqui nós identificamos 2 quadrados perfeitos.
o x ao quadrado e o 9. Agora, o termo do meio, de acordo com a fórmula, tem que ser 2 vezes AB, ou seja, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos ver se esse 6x corresponde a isso. Ó, 6x pode ser expresso como 2 vezes x vezes 3. Ó, 2 vezes x, 2x, vezes 3 dá 6x. Então, isso significa que a expressão x ao quadrado mais 6x mais 9 é um trinômio quadrado perfeito e pode ser reescrita como x mais 3 elevado ao quadrado. E essa é a forma fatorada. Então, gente, vamos a mais um exemplo. Acompanhem. Agora, vamos ver a expressão 4y ao quadrado mais 20y mais 25. O que a gente tem que fazer aqui? Tentar identificar dois termos que são quadrados perfeitos. E para isso, vamos verificar se dá para tirar a raiz quadrada de dois termos dessa expressão. Vamos ver, a raiz quadrada de 4y ao quadrado. A raiz quadrada de 4 é 2 e a raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, a raiz quadrada de 4y ao quadrado fica 2y. Depois vocês podem conferir. 2y vezes 2y dá 4y ao quadrado. E 25. 25 é tranquilo. Também é um quadrado perfeito, pois a raiz quadrada de 25 é quanto? 5, né, galera? 5 vezes 5 dá 25. Agora, o termo do meio, a gente vai verificar se tem 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos ver? 2 vezes o primeiro, que é 2y, dá 4y. E o segundo, que é 5, 4y vezes 5 dá 20y. Então, bate direitinho aí, certinho. Então, nesse caso, a gente tem um trinômio quadrado perfeito. E a gente vai escrever como quadrado da soma. Mas a raiz quadrada de quem? Dos termos que a gente achou a raiz quadrada lá no início. Então, vai ficar 2y mais 5 elevado ao quadrado. Agora, vamos a um exemplo onde a gente vai ver uma pequena diferença aí no trinômio quadrado perfeito. Vocês lembram? A gente tinha o quadrado da soma, mas a gente também tem o quadrado da diferença. Então, galera, agora a gente vai ver um exemplo utilizando o quadrado da diferença, que também pode ser expresso como um trinômio quadrado perfeito. Acompanhem. Então, galera, se vocês repararem nessa expressão, o segundo termo é menos 2AB e não mais 2AB. E por isso, na hora da gente escrever a forma fatorada, ao invés de escrever a mais b ao quadrado, a gente vai escrever a menos b ao quadrado. Beleza? Vamos ver um exemplo. 25x ao quadrado menos 40x mais 16. A gente vai proceder da mesma forma que fizemos quando era o sinal de mais lá no 2AB. O raciocínio será o mesmo. Vamos lá. 25x ao quadrado. Vamos tirar a raiz quadrada desse termo. Raiz quadrada de 25x ao quadrado, raiz quadrada de 25, dá 5. E a raiz quadrada de x ao quadrado é x. Então, fica 5x. E a raiz quadrada de 16, que também é um quadrado perfeito. Dá quanto, galera? 4, né? 4 elevado ao quadrado dá 16. E vamos procurar ali no meio se tem 2 vezes AB. O sinal de menos a gente já identificou. Então, 40x a gente pode escrever como 2 vezes 5x vezes 4. Ó, 2 vezes 5x dá 10x. Vezes 4 dá 40x. Então, beleza. Então, a gente tem ali no meio, menos 40x é igual a menos 2 vezes 5x vezes 4. E assim a gente confirma que a gente tem o quadrado da diferença. Então, a gente pode reescrever esse trinômio quadrado perfeito como 5x menos 4 elevado ao quadrado. Só tenham atenção, gente. O termo ali do meio, ele serve para confirmar se é um trinômio quadrado perfeito. Se desse um valor diferente de 40x, nós não poderíamos escrever esse quadrado da diferença dessa forma. Beleza? Vocês gostam de artes marciais? Eu curto muito. Por isso eu trouxe um exemplo bem bacana, que utiliza o tatame de judô. Vamos dar uma olhada. Reparem essa imagem. O judô é um esporte bem conhecido. Inclusive é um esporte olímpico onde o Brasil vai muito bem. O Brasil tem muitas medalhas olímpicas e campeonatos mundiais também. Bom, mas o que a gente quer aqui? A gente quer somente o tatame. O tatame tem esse formato. Tem um formato aí de quadrangular,
Então aqui nós temos duas zonas. Essa zona amarela ali, região de combate, é onde os lutadores ficam mais centralizados na hora de realizar a luta. E temos também uma região vermelha, que é a zona de perigo. Faz parte ali da zona de combate, mas os lutadores têm que estar atentos quando estão ali, porque se saírem tem que recomeçar a luta. Bom, mas a gente quer saber a matemática. Vamos lá, vamos supor que essas duas zonas aí têm um formato de quadrado. A maior, né, a vermelha ali, tem o formato de um quadrado de lado A. E a amarela de lado B. Bom, agora vamos separar esses dois quadrados. O quadrado maior e o quadrado menor. Ali a gente tem o quadrado de lado A. Qual é a área do quadrado de lado A? É o lado ao quadrado, ou seja, A elevado ao quadrado. E o quadrado de lado B também tem a mesma fórmula, lado ao quadrado, só que a expressão da área vai ficar B elevado ao quadrado. Bom, então se vocês repararem, se a gente fizer a diferença desses dois quadrados, a gente encontra justamente aquela figura correspondente à zona de perigo, que é a parte vermelha, tirando ali o quadrado menor, que é o quadrado amarelo. E vocês lembram, A ao quadrado menos B ao quadrado? Isso aí é o resultado do produto da soma pela diferença. Então, a área da zona de perigo pode ser substituída pela expressão A mais B vezes A menos B. E essa é a forma fatorada da diferença de dois quadrados. Vamos ver um exemplo? Bom, vamos pegar x ao quadrado menos 81. Como a gente faz a fatoração? A gente quer escrever essa expressão como produto da soma pela diferença. Mas a soma pela diferença de quem? Dos termos que estão sendo elevados ao quadrado. E como a gente acha esses termos? Tirando a raiz quadrada. Ó, a raiz quadrada de x ao quadrado, lembrando que x tem que ser um valor positivo, é igual a x. E a raiz quadrada de 81 é igual a 9. Ou seja, nós podemos reescrever x ao quadrado menos 81 como x mais 9 vezes x menos 9. Bem tranquilo assim mesmo, tá, gente? Galera, esse caso de fatoração, a diferença de dois quadrados, é bem bacana também para facilitar na hora de resolver contas mentalmente. Quer ver? Vamos ver um exemplo com número. Então vamos fazer essa conta, 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado. Se vocês observarem, nós temos dois números elevados ao quadrado e temos uma diferença entre esses dois números. E se a gente comparar com a fórmula, A ao quadrado menos B ao quadrado, a gente pode identificar o 50 como A e o 49 como B. E assim a gente pode reescrever essa conta com o produto da soma pela diferença. Como é que vai ficar? É só pegar a base dessas duas potências e escrever como soma, ou seja, 50 mais 49 vezes a diferença, 50 menos 49. Então, 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado, agora, viu, dá para fazer bem tranquilamente de cabeça. Ó. 50 mais 49 é igual a 99, vezes 50 menos 49, dá 1. E por último, 50 ao quadrado menos 49 ao quadrado é a mesma coisa que 99 vezes 1, que é 99. Você imaginaria que seria fácil assim? Então, galera, nossa aula vai chegando ao fim. Se vocês repararam, o título da aula foi Fatorando Quadrados. Isso porque nós utilizamos números, expressões com números quadrados perfeitos, que são aqueles que ao extrair a raiz quadrada, nós obtemos um valor exato. Agora é com vocês. Pratiquem com outros exercícios e qualquer dúvida, consulte o seu professor. Um abraço, até a próxima!